Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos uma reunião abençoada. Vamos lá, pega aqui, abra sua Bíblia em Salmos 110, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim, ó. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita. Diga comigo, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Diga comigo, você governará seus inimigos. A primeira coisa para que isso funcione é realmente absorver e colocar em prática. Nada funciona se não for colocado em prática. Nós falávamos ontem, hoje, que se você ouviu algo, ou aprendeu algo, mas não colocou em prática, é porque não aprendeu. Porque só vai funcionar se realmente aquilo que nós aprendemos e colocamos em prática. Você governará seus inimigos. Não são eles que te dominam. Você domina, seja eles quais forem. E quando a gente fala de inimigos, nós precisamos estar atentos porque os piores não são aqueles que estão fora. Os problemas que nós enfrentamos, os piores estão dentro. São os inimigos, o medo, os bloqueios, os traumas, as inseguranças, a covardia, o passado que domina, nos aprisiona. Tantas coisas que ainda nos acompanham e já não deveria acompanhar mais. Orgulho, amargo, ódio, rancor, raiz de amargura. Eu estava dizendo, nós falávamos, desde sábado eu estou falando sobre isso, né? Por exemplo, a falta do perdão. A falta do perdão é um problema sério que aprisiona muita gente, domina muita gente. Por quê? Porque perdoar, você acha que você vai perdoar quem merece? Perdão é para quem não merece. Não é verdade? Perdão é para quem a gente julga que não merece. E todos merecem perdão. Até porque, se essa é a base do cristianismo, perdoar, perdão é abrir mão da justiça. Eu quero justiça. Não, abre mão, estou te perdoando. Isso não quer dizer que aquilo que fizeram, as injustiças que cometeram conosco não terá suas consequências. Terá, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou permitindo que isso me amarre, impeça que eu venha viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Então eu não posso ser dominado por um sentimento. Bispo, mas como é que eu venço isso? Indo como Davi fez, indo para a linha de batalha, indo para combater. Não é fugindo esperando o tempo para ver se o tempo resolve o problema. Não resolve. Eu nunca vi tempo resolver problema. Eu vi tempo agravar problema, piorar problema. Viu? O tempo cura tudo, não é verdade não. Não é verdade não. Pode prestar atenção que quem fica esperando dessa forma fica um ano pior do que o outro. Um ano pior do que o outro. E vai se agravando a cada ano a situação. Porque o tempo não cura. A fé cura. Decisões curam. Agir por fé cura.
resolve o problema. É por isso que nós precisamos, deixa eu ler só mais um versículo e eu vou para, coloca aqui para mim Provérbios, por favor. Provérbios 31, 21, 31. Diga comigo, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Ó, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Você tem que se preparar, tem que se preparar. Tem que estar preparado, tem que estar preparado. Mas quem vai dar a vitória é Deus, não é o cavalo. O que quer dizer isso, bispo? Eu me preparo. Eu faço tudo que está ao meu alcance. Mas eu sei que a vitória só Deus pode me dar. Somente Ele pode me dar. Eu preparo o cavalo para a batalha, mas quem vai me dar a vitória é Deus. Então, de maneira nenhuma eu posso excluir a fé. De forma alguma eu posso excluir a fé. A fé tem que estar ativa, porque a fé é o poder de Deus dentro de mim. É o que eu disse outro dia, né? A gente precisa muito cuidado, muito cuidado. Eu estava falando, está na moda, né? As lives das 4, as lives das 5, as lives das 6, as lives das 7, está tudo na moda, né? E aí tem um problema nisso, porque se for para buscar só informação, só algumas ferramentas e colocar sua confiança naquilo, tirar a confiança de Deus, já deu errado. Já deu errado. Quem está lá está vendendo seu produto, está vendendo sua ideia, quer expandir, né? Todo mundo teoricamente para ajudar pessoas, tomara que seja realmente, né? Tomara que realmente a intenção e a motivação seja certa. Mas, diga comigo, em vão é levantar cedo e dormir tarde, se o Senhor não abençoar. Coloca aqui Salmo 127, não está no previsto não, mas coloca aqui, Salmo 127. Diga comigo, se não for o Senhor, o construtor da casa, diga comigo, será inútil trabalhar na construção. Você pode construir, pode levantar um negócio maravilhoso e cair. Constrói. Se não for o Senhor construtor, se Ele não edificar, levanta e cai. Se não é o Senhor que vigia a cidade, diga comigo, será inútil a sentinela montar guarda. Porque se Deus não guardar, pode botar segurança tudo quanto é tamanho. De tudo quanto é tamanho. 2. Diga comigo, será inútil levantar cedo e dormir tarde. Se Deus não abençoar, você levanta cedo e dorme tarde. Trabalhando arduamente por alimento. E não resolve. Por isso que nós precisamos beber na fonte. E com entendimento. Buscar em Deus. Buscar discernimento, buscar visão, buscar direção, sabedoria. Enfrentar os nossos gigantes. Se levantou, eu não vou fugir dele, eu vou enfrentar. Eu vou correr para a linha de batalha, como Davi fez. Nós estamos desde domingo falando de Davi. Tudo que você não pega para tratar, aquilo te domina. Aquilo cresce, tudo, não pode ser ignorado. Se eu não pegar para tratar aquele problema, aquele sentimento, aquela situação que eu estou vivendo, vai tomar proporções gigantescas. Porque eu estou esperando que aconteça alguma coisa. Não, eu tenho que enfrentar e eu tenho que pegar para resolver. Senão não resolve. Eu falei alguns dias dessa semana, eu falei a respeito de alguns homens que marcaram a sua geração, homens que fizeram uma diferença no seu tempo. Nós estamos no nosso tempo, agora é a nossa geração, e nós precisamos fazer a diferença no nosso tempo, nós precisamos marcar a nossa geração no nosso tempo. E como é que eu posso fazer a diferença no meu tempo? Como eu vou marcar essa geração? Eu marco
a geração dos meus filhos, eu marco a vida das pessoas, eu faço a diferença na vida daqueles que estão ao meu redor. Como? Projeta aqui, por favor, Gênesis. Noé, porém, o Senhor, diga comigo, mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Diga comigo, Noé era justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ao principal de todos aqui, lê o final. O que é andar com Deus? Está falando que ele cria em Deus. Está falando que ele andava com Deus. No meio de uma geração corrompida, ele andava com Deus. No meio de uma geração depravada, em degradação, ele andava com Deus. É aquilo que realmente nós precisamos entender. É possível, bispo, a nossa geração está totalmente corrompida, é verdade. Está em degradação, é verdade. Mas não foi diferente ao ponto do Senhor, aliás, ao ponto que chegou do Senhor dizer, não tem mais o que fazer, tem que exterminar e tem que recomeçar. Só que Noé, no meio dessa geração corrompida, era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que praticava justiça, e um homem que andava com Deus, fez a diferença na sua geração. Depois que gerou Matusalém, repita comigo, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou filhos, filhas, viveu ao todo 365 anos. Diga comigo, olha aqui, Enoque andou com Deus. Sabe por que diz assim, ó, e já não foi encontrado? Pois Deus o havia, o que está escrito aqui embaixo? Não morreu. No meio de uma geração corrompida, uma geração degradada, um homem que andou com Deus, ao ponto de Deus olhar para ele e dizer assim, esse homem não vai ver a morte. Eu vou arrebatá-lo. E o arrebatou. Homens que fizeram a diferença na sua geração. E nós precisamos colocar isso dentro de nós. Ser homens que vão marcar a nossa geração. Marcar a vida dos nossos filhos. Marcar a vida dos nossos amigos. Marcar a vida das pessoas que nos conhecem. Buscar transbordar em Deus para transbordar na vida dos outros. Porque o problema, muitas vezes, que a gente... Deixa eu mostrar uma coisa importante a você. Em João 15, a Bíblia nos compara a uma árvore, certo? Nós somos como uma árvore. Ramos da videira, que está ligado à videira, que o propósito natural de nossas vidas é que a gente dê frutos. Uma árvore, ela nasceu para dar fruto. É verdade ou não é? É o curso natural. O que é anormal numa árvore? Ela não dá fruto. O que é normal numa árvore? Ela dá fruto e dá fruto em abundância. Você pega agora, daqui, nós estamos em setembro, né? Daqui a pouco, outubro, novembro, e principalmente dezembro, a gente começa a olhar as mangueiras por aí, estão envergando de tanta manga. Manga em abundância. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A manga, ela come do seu próprio fruto? A mangueira, ela vai comer a sua manga? Quem come a manga? Nós. Nós comemos do fruto dela. O que acontece conosco? Nós também somos comparados a uma árvore. As pessoas comem do fruto que nós produzimos.
nós prosperamos, nós abundamos, nós damos frutos maravilhosos, do qual as pessoas se alimentam desses frutos. Nós abençoamos. O que está errado, uma mangueira não dá manga. O que está errado, uma figueira não dá figo. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não dava figo. Porque ela tinha que estar dando figo. O que está errado, uma árvore não produzir, não prosperar. E se você pensar exatamente dessa forma, você vai entender que você foi chamado para produzir, para dar fruto. E aí o que acontece? Quando a gente não damos frutos, ou esse fruto, alguém não come desse fruto, naturalmente ela passa do ponto, apodrece e cai. Não é assim que acontece? Sim ou não? O que aconteceu com aquilo? Nada. Só apodreceu e caiu. E não alimentou ninguém. Então nós precisamos entender que nós somos uma árvore que foi chamada para dar fruto. Nós temos que produzir, naturalmente. E se nós vivermos de forma egoísta, olhando só para nós, sabe o que eu fiz essa semana? Essa semana eu chamei meus filhos e disse assim, começando com meus filhos, depois os meus filhos internos. Meus filhos biológicos, e depois chamei os meus filhos, e quero que isso entre em cada um de vocês também. Eu disse assim para os meus filhos, eu quero que vocês escolham pessoas que vocês vão abençoar, abundar e transbordar na vida dessas pessoas. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de fazer com o que tem. Não estou falando de fazer com o que não tem, fazer com o que tem. Porque se a gente não começa no que tem, você nunca vai para aquilo que você quer ter. Porque a gente só vive falando assim, o dia que eu tiver, o dia que eu puder, o dia que eu... Não, tem que começar onde está. E eu disse para eles, eu quero que comece por vocês. Eu quero que vocês, porque eu naturalmente faço isso. Tem pessoas que eu ajudo, nem sabem que é eu que ajudo. Tem pessoas que eu abençoo, nem sabem que sou eu que abençoo, e isso já tem alguns anos. Porque eu quero colher na minha vida. E quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Tem pessoas que sabem que eu faço, tem pessoas que não sabem que eu faço. E eu disse para os meus filhos, eu quero que vocês sejam abençoados e vocês transbordem. Então comece a transbordar na vida dos outros. Abunde na vida dos outros. Escolha alguém, aquilo que o Espírito Santo vai conduzir vocês. E abunde, abençoe. E diga, eu estou transbordando na sua vida para que você transborde na vida de outro. Depois chamei os meus internos, fiz a mesma coisa com eles. E eu semeei na vida deles e disse, abunde, eu estou abundando na vida de vocês e eu quero que vocês escolham alguém e abençoem a vida de alguém. Imagine se todos nós continuamente fizéssemos esse tipo de semeadura. E não estou falando de algo, eu preciso ter muito para fazer. Não, a gente precisa ter boa vontade para fazer. E fazer com que tem na medida que estamos. Às vezes o fruto, há momentos que a gente pode fazer uma oferta. Mas nem sempre é isso também. Às vezes, é ouvido, é atenção, é uma oração, quero abençoar a tua vida. Quero te abençoar. Quero abençoar a tua vida. E a gente estamos nos doando. Estamos abençoando a vida de alguém. E automaticamente, nós estamos dando condições a Deus de nos abençoar ainda mais. Porque quanto mais eu tenho e dou, mais eu terei, a Bíblia diz. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Por uma questão
de inércia, por enterrar o talento, por enterrar a semente, né? Ou por não semear a semente certa. Eu preciso, grave essa palavra, diga comigo, Enoque andou com Deus. Diga, Noé andou com Deus. Homens que tinham virtudes, eram corretos, eram justos, eram retos e andavam com Deus, marcaram a sua geração. Se eu quisesse aqui puxar para você, eu diria a você, José andou com Deus, fez a diferença e marcou a sua geração. Daniel andou com Deus, fez a diferença e marcou a sua geração. Daniel, Davi, Jó, homens que andaram com Deus em gerações difíceis. Quando nós vemos a geração de Noé, uma geração totalmente corrompida. Quando você olha no tempo de Davi, uma geração decadente. Quando você olha Daniel na Babilônia, o centro da idolatria, a idolatria não entrou dentro dele, a Babilônia não entrou dentro dele, mas sim ele levou a sua fé para a Babilônia. E por isso foi em todos os reinados, todos os governos que houve, ele prosperou. Porque tinha um relacionamento com Deus, eram homens que andavam com Deus. Vai para 1 Samuel, por favor. Se eu fosse falar aqui, se eu fosse seguir aqui, eu tinha referências para trazer para vocês de José, de Daniel, de Jó. Quando a gente fala de Davi, por ter um relacionamento com Deus, por ser um jovem que andava com Deus, então havia dentro dele uma fé diferente. No meio de uma multidão, Davi creu naquilo que ninguém creu. Davi manifestou uma fé que ninguém manifestou. Quando a gente olha o resultado na vida dele, ao ouvir as palavras do filisteu, diga comigo, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Quando os israelitas viram o homem, diga comigo, todos fugiram, cheios de medo, porque o medo bloqueia. O medo faz com que a pessoa se acovarde, fuja. O que Davi enxergou nessa situação? Que Golias era a sua oportunidade. Ele enxergou em Golias, diga comigo, Golias foi a oportunidade de Davi. O que acontecia com a maioria? Enxergava em Golias sinônimo de fim, de morte, de destruição. Davi enxergou o quê? Oportunidade. Se está todo mundo fugindo, se não tem ninguém coragem de enfrentar, eu vou enfrentar. Para pensar as situações que estão por aí, as coisas que têm acontecido, todo mundo fugindo. Quem enfrenta aquilo que todo mundo está fugindo, vai colher resultado diferente do que todo mundo está colhendo. É questão da gente ampliar a mente e trazer para a nossa realidade. Esquece a história, traz para a tua realidade. A essência, o espírito. Todo mundo está fugindo. O que eu vou fazer? Vou fugir também? Ou vou na direção inversa? Não vou fugir. Todo mundo prevaleceu. Fugiram cheios de medo. Cheios de medo. Atônitos, apavorados. E todos esses homens serviam ao Deus de Israel. Por isso que eu sempre digo, não adianta falar que acredita em Deus. Porque eles serviam, acreditar em Deus eles acreditavam, só não tinha fé para enfrentar Golias. Adianta a gente acreditar em Deus e não tem fé para enfrentar os desafios? Não vai resolver. Eu preciso de fé para enfrentar os meus desafios. Não estou dizendo que seja fácil, até porque para Davi também não foi fácil. Mas o seu nível de confiança era elevado. A sua convicção era elevada demais.
E ele enxergou em Golias, diga comigo, uma oportunidade, como a grande maioria enxergou a morte. Por quê? Fugiram porque não acreditavam que podiam vencer. Isso o rei, isso os soldados, a grande maioria. 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. A intenção dele era boa. Respondeu Saul: diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Diga, você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro, desde a mocidade. Eu falei muito sobre isso agora recente, Deus nos trouxe essa mensagem novamente essa semana, e é uma mensagem que particularmente eu acho que é uma mensagem que deveria ser estudada continuamente. Deveria ser estudada, meditada profundamente, continuamente. Por quê? Porque a mesma coisa, você pode, peraí, não fica ninguém abatido, vamos, mas você não tem condições, a primeira palavra que você vai ouvir é essa: você não tem condições. Você não tem condições, você é apenas. Você é apenas, como eu disse outro dia, você é um jovem, você é apenas um... Davi, entretanto, disse a Saul, aí vem toda aquela história, que ele fala das suas experiências, ele fala das vitórias que ele já teve, que aquilo fortaleceu sua convicção, né? Espera aí, se Deus já me deu vitórias, outras vitórias desafiadoras, se Deus me deu a vitória contra o leão e o urso, Deus vai me dar contra esse filisteu também. É você lembrar de todos os processos que você passou, é lembrar de todas as vitórias que Deus já te deu, e declarar isso, não alimentar o você não pode, você não tem condições, você é apenas. Porque é muito fácil você já esquecer, geralmente a memória é curta, né? A gente esquece fácil de onde Deus nos tirou, o que Ele já fez por nós ficamos só no você não tem condições, você é apenas. E nem confrontamos isso com palavras e orações, aceitamos aquilo como verdade. Pode passar. Saul vestiu Davi, diga comigo, com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, diga comigo, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Diga comigo, tirou tudo aquilo. Olha aqui, por favor. Aqui tem algo muito interessante. Davi era muito bom. Diga comigo, Davi era muito bom. Ele era muito bom atirador de funda. Funda. Quem não sabe o que é funda? Levanta a mão, por favor. Todos sabem? Tranquilo? Pode falar. Não sabe o que é funda? Vamos pensar aqui só para você entender rapidamente. Todo mundo conhece estilingue? Conhece estilingue? Perfeito. Tira a forquilha do estilingue. Pega só a parte da correia, da borracha. Era em couro, com a base para colocar a pedra, e o estilingue você atira assim, a funda você atira assim. E nessa época se usava muito a funda. A Bíblia fala de guerreiros que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo com uma funda. Um fio de cabelo com a funda. Então, Davi era um exímio atirador de funda. Aonde ele quisesse acertar, ele acertava. Ele era bom naquilo. E ele acreditava que a vitória dele dependia mais de Deus do que
dos seus apetrechos, dos seus acessórios. Que ele poderia vencer Golias com a funda, que ele era bom. Tentaram colocar armadura nele. Quando colocaram a armadura nele, pesou. Ele não estava acostumado com aquilo. Sabe, às vezes a gente é tão bom com algo e tentam colocar sobre nós uma armadura, um sistema que nós não estamos acostumados. Não estou dizendo que cada momento é um momento. Mais tarde, ele também vestiu a armadura. Ele se tornou um general de guerra. Mas nesse momento, ele era bom com algo. E era a funda, simplesmente a funda, que usando ela, que ele venceria. Então, ele soube identificar, pesou sobre ele a armadura. Como muitas vezes, coisas que colocam ou querem colocar sobre nós, pode pesar. Você não está acostumado. E você sabe que você vai vencer com aquilo que você tem. Você tem confiança naquilo que você tem. E ele foi positivo. Ele diz, não consigo andar com isso. Não estou acostumado. Então tirou tudo. Ele tirou tudo. Não tiraram tudo dele, ele tirou tudo. Eu vou com o que tenho. Eu vou vencer com o que tenho. Amém, pessoal? Amém, gente? Ó, eu quero que você consiga visualizar essa armadura. Porque às vezes querem colocar uma armadura sobre nós que só nos trava. Querem colocar um sistema que só nos trava, só nos bloqueia. Nós precisamos ter discernimento. Se eu vou vestir ela lá na frente é outra história, mas hoje eu não dou conta. E hoje eu tenho plena convicção que eu posso vencer com o que eu tenho. E eu vou vencer com o que eu tenho. Vou fazer bem feito com o que eu tenho. Traga isso para a tua vida. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, em seu alforje de pastor, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi, diga comigo, com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Diga comigo, e fez pouco caso dele. Olha aqui. E ouça com bastante atenção o que eu vou dizer para você. Quem tem emocional que precisa ser trabalhado, aqui já é um problema para você. Olharam para mim com desprezo, me trataram com desprezo, fizeram pouco caso de mim. Travou. Acabou. Você já não faz mais nada. Olharam, me trataram com desprezo, fizeram pouco caso de mim. E daí? E daí? Faça a sua parte. Pare de dar atenção ao que os outros pensam. Para de dar atenção ao que os outros pensam. Quando você reage assim, você só mostra que as pessoas estão certas. Tem muita coisa mal resolvida aí dentro. Tem muita insegurança aí dentro. Tem muita necessidade, muita preocupação com o que os outros pensam. Isso te amarra, isso te trava. Porque certamente junto com isso vem orgulho. E isso consequentemente traz bloqueios. Ah, me desprezaram, me trataram mal, fizeram pouco insegurança. Você ainda não tem convicção quem você é. Não sabe quem você é em Deus, porque isso não deveria ter poder sobre a tua vida. Se trataram com desprezo e pouco caso, mostra ao contrário. Mostra com obras que você é um vitorioso, que você é um vencedor, que você é uma pessoa que sabe quem você é.
Não pode permitir que isso aqui entre dentro de você e bloqueie, trave você. Porque isso atrapalha. O que muita gente faz? Me trataram com desprezo, fizeram pouco caso de mim, eu não quero, mas nem está lá. Está errado. Eu vou estar e vou dar a volta por cima. Eu vou estar e vou mostrar com obras. Me respeite. E eu vou conquistar esse respeito não com palavras, mas com obras. Eu não vou alimentar. O grande problema que eu disse, os maiores problemas nossos não estão fora, estão dentro. Quantas pessoas estão preocupadas demais com o que os outros pensam? Quantas pessoas estão bloqueadas simplesmente com medo de fazer, medo de ser criticado, medo de como vão olhar para mim, medo. A gente precisa ter cuidado quando a gente tem preocupação demais com a imagem da gente. Sabia disso? Quando a gente vive só de imagem, a gente vive em torno do que os outros pensam. Aí nós nunca somos nós. Nunca somos nós de verdade. E nunca saberemos quem nós somos em Deus. Porque nós estamos em torno só do que os outros pensam. E é por isso que muita gente se dá mal nesse mundo aí fora, nesse consumismo descontrolado que existe. Porque se você não for igual, você será excluído. E daí, alguém põe comida na tua mesa? Essas pessoas que te criticam te ajudam? Paga as tuas contas? Não. Então você precisa saber quem você é. Está tratando com desprezo? Fazer o quê? O problema é dela. Se ela quer tratar dessa forma, o problema é dela. E aí vou me focar no que eu tenho que fazer. E amanhã, porque na vida é assim, né? Quando você não tem uma notoriedade, é isso aí que acontece. Quem ele pensa que é para estar falando, quem que ele acha que tem nem experiência, é o que estava fazendo com ele aqui. Ele não tem experiência, é só um menino. Vira nada isso aí. Garoto aí talvez está querendo até se aparecer. Quem está entendendo, por favor? Preciso que você entenda, senão você vai continuar o quê? Escravo da imagem, escravo do que os outros pensam, do que os outros falam, e totalmente abatido, doente emocionalmente por causa de desprezo e de pouco caso. Totalmente, porque não pegou para tratar aquilo que está dentro. Ele disse: por acaso sou algum cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Diga comigo, e o filisteu amaldiçoou Davi. Vamos lá, o filisteu amaldiçoou Davi. Amaldiçoou, falando palavras pesadas, me chamou disso, me chamou daquilo. E daí? Maldição sem causa não encontra repouso, e daí? Do jeito que vem, volta. A não ser que você está tomando posse. A não ser que você está tomando posse, abraçando. Me amaldiçoou, me praguejou, falou palavras pesadas, palavras negativas, afirmações negativas sobre a minha vida, e daí? Se imunize. Quebra, anula, cancela. Repreende. Não tem poder sobre a minha vida, está quebrado, anulado, cancelado, destruído e desfeito. Pode falar o que quiser. Desprezou, daí? Fez pouco caso, e daí? Amaldiçoou, e daí? Saiba quem você é em Deus. Ou crê ou não crê, ou está na fé ou não está. Ou vive por fé ou não vive. Senão nós estamos igual qualquer ímpio lá fora. Saiba combater, saiba repreender, saiba expulsar e se imunizar. Coloca um filtro aí dentro. Não vai entrar. Você tem uma coisa que eu ensino bastante para quem está perto de mim, é uma palavra chamada filtro.
Diga comigo, filtro. Vamos lá. O que é o filtro? Por exemplo, se você não tiver filtro, o que acontece? Você tem um dia pesado. Alguém no teu trabalho vai e te carrega em você. Injustamente, vem, te oprime, te carrega, faz uma série de coisas. Fala um monte de coisa negativa, fala um monte de besteira e tal. Espera aí. Vou absorver, vou filtrar, vou ver o que tem relevância, o que procede. Se tem alguma coisa que vai servir para mim de adubo, né? O que vai servir para mim de adubo, porque tem coisa que vem como adubo, né? Fala uma vez, nunca mais eu vou ouvir isso. Não é verdade? Já entra dentro você dizendo assim, isso eu não vou mais ouvir. E não é porque, tá aqui para... Não, não vai me pegar mais nisso. Não vai me pegar. Eu filtro, retenho o que é bom, o que tem relevância, e descarto o resto. Eu filtro no meu trabalho, vou para minha casa, acabou. Filtrou. O que era para mim, não é para minha família. O que era para mim, não é para minha família. Então eu não vou levar isso para casa. Senão, eu corro o risco do que eu recebi, eu levo para dentro de casa. Aí o que vai acontecer? Todos nós vamos estar oprimidos, estressados, oprimidos. Todo mundo com aquele peso. Por quê? Não houve filtro. Pai nervoso, mãe nervosa com os filhos, não sabe separar. Aí não vai ser só o problema lá do dia, o problema do trabalho, agora vai ser outro que se estendeu eu trouxe para casa, porque eu não sei filtrar. Quem está entendendo? É para mim, é para mim. Estou retendo, estou absorvendo. Se serve alguma coisa para a família, vamos trabalhar todo mundo então. Do contrário, filtra, absorve o que é para você, exclui o resto e não leva para quem não tem que levar. Porque senão você vai contaminar todo mundo. Não tem filtro. Entendeu? É igual a pessoa que está estressada e ele sai estressado com todo mundo. Ele está nervoso com um, ele maltrata todos. Tá certo isso? Está estressado com um, aí você vai e desconta em todo mundo? Falta de filtro. Falta de equilíbrio emocional. Que o seu problema é um, não é o outro. Então separa. Se aconteceu alguma coisa com algum, guarda. Teu problema com aquela pessoa, depois eu me acerto com ela. O outro não tem nada a ver. Eu não consigo fingir que eu estou bem, sendo que eu não estou bem. Deveria começar a treinar. Sabe por que deveria começar a treinar? Porque se você não sabe separar, daqui a pouco um problema que você teve com alguém faz com que todo mundo te veja como um problema. Você entendeu ou não? Um problema que você teve com um faz com que todo mundo te veja como um problema, porque você não sabe separar. Aí aquele que não tem nada a ver já está tirando conclusão, fala carudo, mal-humorado, e aí começa a te prejudicar, você começa a ser prejudicado. Imagine isso num ambiente de trabalho, por exemplo. Você teve um problema com um, você leva para todo mundo, daqui a pouco todo mundo, você é visto como um problema, como um antipático, um antissocial. Um desestabilizador, que desestabiliza todo mundo. Filtro, separa. Eu posso estar aqui, eu tô nervoso aqui porque eu acabei de bater boca com aquele ali, ó. Falar a verdade. O bater boca que eu falo é falar a verdade. Olhei para você, você deu um sorriso para mim, eu dou um sorriso para você. Bispo, não é fácil.
Não digo que seja. Mas não separa, a gente não mistura. Senão você sai contaminando todo mundo. Imagina isso em casa. Você teve um dia difícil, você chega em casa oprimido, nervoso. Os filhos que passaram o dia todo, não vê a hora de você chegar em casa, aí chega lá um mal-humorado, uma mal-humorada, estúpido, grosseiro, carudo. Que prazer que vai ter. Daqui a pouco está falando assim, ai, papai e mamãe está chegando. É igual nós já ouvimos um testemunho aqui, não sei se vocês lembram de um testemunho que eu trouxe aqui, que estava todo mundo feliz brincando. Quando o homem abria a porta de casa, todo mundo espalhava. Todo mundo se espalhava. Porque acabou a alegria da casa. O desestabilizador chegou. Triste isso, não é? Triste. E se a gente não tomar cuidado, nós podemos deixar o diabo fazer isso. Te colocar como um problema, um desestabilizador, um desequilibrado, um mal-humorado, um carudo, uma caruda. Não sabe separar as coisas, não tem filtro. Eu sou assim mesmo. Não, querido, muda para o seu bem. A gente tem que mudar para o nosso bem, para o bem dos nossos. Imagine, às vezes a gente tem dias tão difíceis. Imagina, vamos pensar aqui, né? A gente tem dias complicados, não é porque a gente está na igreja e prega, não, tem dias que são dias estressantes, não tem nada a ver, eu subo aqui, acabou, não tem mais nada. Imagine se eu chegasse aqui e falasse assim para vocês, desculpa, tive um dia difícil. Eu já tive testemunho de casos assim, o pastor chegou e falou assim, não tenho a mínima condição, vou dobrar os joelhos aqui, vocês oram por mim, que hoje eu estou uma pilha. Pessoa... Eu já atendi casos desse jeito. Imagina, o povo vem na igreja para receber ser reabastecido, chega lá o instrumento para ser um canal, a fonte está contaminada. A fonte está contaminada. E aí? Errado. Nós somos uma fonte de bênção, nós somos um canal, do céu interior jorrarão rios de águas vivas. Rios. Ninguém tem que saber nada. Ninguém. A gente lida com os problemas da gente, vamos superando, inclusive não vamos mostrando para o diabo que tudo que ele está fazendo, teve efeito, você me abateu, você me entristeceu, você me derrubou. Não, meu filho, estou fazendo pouco caso de você. Fazendo um pouco caso das suas atitudes, não tem relevância para mim, seja um derrotado, está debaixo do meu pé, como nós lemos lá, Deus colocará debaixo dos nossos pés. Amaldiçoou e disse, vem aqui, diga comigo, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Agora ameaçou. Eu vou dar a tua carne, vou te partir no meio, meu filho, vou te picar em pedacinho, e vou dar a tua carne para os animais. Ele me ameaçou. E daí? E daí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e debaixo das suas asas estarei seguro. E aí vai. Quem está entendendo, por favor? A gente é que tira o peso. A gente é que elimina. Pela nossa fé. Usamos a fé, usamos a nossa inteligência emocional. Para não permitir que o diabo nos enfraqueça. Porque tudo isso aqui, sabe para que serve? Para te enfraquecer emocionalmente. Porque se te desprezaram, você absorveu. Se fizeram pouco caso de você, você absorveu. Se te amaldiçoaram, você absorveu. Como você está internamente? Fragilizado. Fraco. Fraco, enfraquecido. Abatido. Debilitado.
choroso, é como você vai estar. E é tudo que ele precisa fazer, te enfraquecer internamente. Porque se ele te enfraquece internamente, externamente já era. Já ouviu aquela frase que quando o diabo domina a mente de uma pessoa, ele domina a vida? Dominou a mente, dominou a vida. Você vem contra mim com espada, com lança e dardos. Diga comigo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Claro, você está vindo armado, você está vindo preparado, mas eu vou contra você em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Talvez eu não tenha espada, eu não tenha lança, eu não sei usar o que você sabe, o que você tem aí, você tem tudo, e eu tenho Deus. Ele tinha Deus. Golias, estrategicamente, tinha tudo, mas não tinha o mais importante. Não tinha Deus. E Davi, aparentemente, não tinha nada, mas tinha o mais importante. Deus. Acabou. Era tudo que ele precisava. Pode passar. Diga comigo, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Diga, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha, ele profetizou tudo antes, gente. Detalhadamente ele profetizou. Diga comigo, hoje mesmo, darei os cadáveres do exército de Israel, as aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele declarou hoje mesmo. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. Todos saberão que não é com todo esse apetrecho, não é com espada e com lança que o Senhor, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha, ainda estendeu, hein? Todos vocês. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, que essa é a palavra que eu gosto, diga comigo, este correu para a linha de batalha. Está aí. Está aí. Esse Golias pode ser um sentimento, esse Golias pode ser um trauma, um bloqueio, um medo, complexo de inferioridade, incapacidade, um abuso sofrido no passado. Tem que correr para a linha de batalha e enfrentar. Tem que correr para a linha de batalha e enfrentar. Tem que pensar. Sabe o que é inadmissível? Às vezes, eu falei sobre isso aí há algumas semanas, às vezes algo que nós sofremos lá atrás, que aconteceu, que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, e que nós deveríamos inteligentemente enterrar isso lá atrás, nós trazemos isso conosco para o presente. E vivemos isso dia após dia. Está errado. Bispo, mas eu passei, todos nós passamos. Todos nós sofremos traumas. E aí nós vamos ficar presos nisso, ao invés de olhar para a vida poderosa que Deus tem para nós, para o futuro lindo que Deus tem para nós. É uma tentativa de estragar a tua vida e de estragar o teu futuro, mas não estragou, a não ser que você permita. Se você permitir, estraga mesmo, mas se você não permitir e colocar um ponto final nisso, ir para a linha de batalha, esquecer que o que você não teve, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive apoio. Quem estava aqui comigo, no dia, vou ver se eu posto domingo, tá? Eu não ia postar não, mas eu vou postar domingo, o trabalho que nós fizemos no sábado do Pais e Filhos. Por que a importância daquilo lá? Para que tenha conhecimento todos os pais, viu? Eu ainda puxei a orelha, porque falta responsabilidade dos pais, realmente em querer aprender, em querer saber mais para não errar. Mas eu estou dando as estatísticas lá, números. A boa parte dos casos de gravidez precoce, dos garotos que estão presos, as meninas que estão grávidas,
os meninos, isso eu estou dizendo assim, 68%, 71%, 85%, quase 90% dos estupradores, dos meninos que contraíram algum tipo de vício, é fruto, estatisticamente, pesquisa, tá? Fruto da ausência dos pais. Fruto da ausência dos pais, principalmente da figura masculina ou de pais presentes, mas ausentes. Agora, nós passamos por muitas coisas. E aí isso não vai ser um problema. Tem muita gente vencendo com tudo isso. Tem muita gente superando com tudo isso. Aprendendo com tudo isso. Eu não tive, mas eu vou dar. Eu não recebi, mas eu vou dar. E aí vem os pontos que a gente tem trabalhado e ensinado, né? Para que a gente não cometa os erros. Eu, por exemplo, sou um filho que senti demais a ausência do meu pai. Trabalhei para que os meus não sentissem a minha. Eu fui um filho que os meus pais, meu pai principalmente, meu pai nunca disse eu te amo. Vem cá, deixa o papai dar um abraço em você e um beijo. Eu não tive, mas aprendi a fazer abraço sem cessar e beijo sem cessar. Não é porque eu não tive que eu não vou fazer. Eu senti falta, por que eu vou deixar o meu sentir falta? Eu aprendi, eu senti isso, eu sei o quanto faz falta, por que eu vou? E às vezes, por que eu quero que você, quando eu postar no domingo, vai lá, gasta tempo, serve para todos, quem tem filho, quem não tem, quem vai ter, serve para todos. Tempo de qualidade não é viagem não, tempo de qualidade não é restaurante caro não, tempo de qualidade, sabe o que me chama a atenção em tempo de qualidade? Todas as vezes que meu filho vai lembrar de alguma coisa de tempo de qualidade, ele lembra de pequenininho, de eu puxar os colchões, colocar os colchões na sala de casa e nós dormirmos na sala assistindo o filme, começou a assistir o filme, dormiu, pegou no sono e foi até o outro dia. Está gravado na memória dele. Um negócio simples, deitar no colchão na sala, informalidade, comer uma pipoca, assistir um filme e passou a noite, não tem regra. Está registrado na memória dele. Eu ainda falei para ele, quero que você fale sobre isso, porque todas as vezes você lembra disso. Então isso é um fator importante. Uma coisa simples. Tempo de qualidade. Toque físico. Palavras de afirmação. Presente. Estava dizendo, viu, pai e mãe. Nós separamos em vários pontos. O Guilherme, que casou com a minha filha, meu genro, não gosto de falar meu genro, porque eu acho que isso envelhece a gente. Não é meio desajeitado? Então, meu garoto aí, o menino casou com a minha filha. Quando falo eu sou sogro, eu acho que eu envelheci, eu não gosto. Hã? Não, esse eu quero. Esse eu quero. Ela está perguntando se a hora que chegar o vovô. Esse eu quero, eu vou curtir, né? As pessoas vão ficar surpresas que eu já sou avô, aquela coisa toda, né? Fala, não brinca que você vai ser avô. Não, sou, né? A gente fez tudo cedo. Então, olha que coisa incrível. Eu ainda conversando com ele, eu falei, eu quero que você fale, tem que ser falado isso, quero que você pontue isso, porque o Guilherme, ele chegou, se tornou amiguinho do Vitor, muito novinho, 7, 8 anos de idade. Começaram aí dentro da igreja. E o Guilherme, os pais dele, isso não é um problema nenhum, porque os pais dele estavam aqui e acompanharam, também se emocionaram bastante. Eles moram num condomínio fechado, moram no Gaivotas, uma casa maravilhosa. Esses condomínios hoje são maravilhosos, muita área de lazer, muito verde, piscina, quadra de tênis, quadra de futebol, academia, tem um espaço maravilhoso. Não é verdade? Ele morava lá com os pais dele. O que acontece? A mãe e o pai não são do toque físico nem do tempo de qualidade. A mãe é do presente. Era do presente.
Então ela gostava muito de presentear. Então o Guilherme recebia muito presente, recebia o cartão de crédito para fazer as coisas que ele queria, para gastar à vontade e tal, e tal, e tal. Porém, ele mesmo fala que muitas vezes ele não queria aquilo. Ele não queria presente. Ele queria tempo de qualidade com a família. Ele queria atenção dos pais, ele queria um abraço das mães. E aí o que acontece? O Guilherme já chegou a ficar quase 3 meses na minha casa. E quando eu estou dizendo na minha casa, eu não estou falando na minha casa lá fora, eu estou dizendo aqui em cima, num quarto fechado de divisória. Se você analisar o que fazia com que esse menino quisesse sair do condomínio fechado para ficar aqui conosco, junto com o Vitor, dentro de um quarto fechado de divisória, um cubículo fechado. Ele tinha liberdade, ele tinha um condomínio, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai jogar futebol. Não, ele queria ficar aqui. Porque aqui tinha tempo de qualidade. Porque aqui tinha toque físico. Entende? Aqui tinha aquela atenção que ele necessitava. E é o que eu dizia para os pais, às vezes os pais ficam tanto nessa assim, eu tenho que lutar, que eu tenho que conquistar, eu tenho que prosperar, porque eu estou pensando no futuro de vocês, e às vezes você vai falhar em coisas que não são importantes para eles, são importantes, mas tem coisas mais importantes, não vai suprir a necessidade, aquele pensamento, não te falta tudo, te dou tudo, você tem tênis no melhor, você tem bicicleta, você tem PlayStation, você tem, não é isso que quer, meu Deus. Isso não vai suprir a ausência de um pai. Isso não vai suprir a ausência, o carinho, o afeto, o amor, tempo de qualidade. Beijo, abraço. Isso tudo é importante. Mas não supre, principalmente se a linguagem do amor delas é essa. É toque físico. É tempo de qualidade. É o que mostra que você ama. É como eles se sentem amados. Quem está entendendo, por favor? Poxa vida, já fiz uma mistura aqui na palavra, não fiz? Sim ou não? Mas se a gente está falando é porque tem motivo. Tem razão. Deus não ia mudar dessa forma do nada. E também não é mudar do nada. Não é mudar do nada. Porque às vezes a gente, olha onde eu estou chegando aqui. Eu posso chegar aqui agora, fica de pé, por favor. Coloca a mão na sua cabeça. E o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, repreende agora esse demônio, repreende essa maldição familiar, repreende essa maldição hereditária, só que não mudar algumas atitudes, vai ficar aí do mesmo jeito. Se não enxergar isso, você vai sair fazendo a mesma coisa. O que eu sempre ensino, né? Tão importante, aí eu oro, eu jejuo, eu falo, tão importante quando orar e jejuar é saber vigiar. Tão importante quanto saber orar, saber jejuar, é saber vigiar. Porque senão eu construo e na falta de vigilância eu destruo. Eu edifico e eu derrubo na falta de vigilância. Amém? A gente ia longe aqui, mas não dá. Fique em pé, por favor. Deixa eu só para concluir essa parte aqui. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada. Diga comigo, ele caiu, dando com o rosto no chão. Ponto. Terminou? Venceu? Não. Assim Davi venceu Golias com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão. Derrubou, diga comigo, derrubou o filisteu e o matou. Ponto. Terminou? Não. Davi correu, diga comigo, pôs os pés sobre ele, que a Bíblia diz, colocará os teus inimigos debaixo dos teus pés, desembainhando a espada do filisteu, diga comigo, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Aí
Quando os filisteus viram que o guerreiro estava morto, que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Aí todo mundo criou força. Mas teve que partir de Davi. Teve que partir de Davi. Feche seus olhos, por favor. Faça uma vasculha. Faça uma vasculha profunda. Quais são os pontos? Porque nós vamos orar, nós vamos repreender, vamos expulsar. Ah, foi amaldiçoado, está quebrado, anulado, cancelado, destruído, desfeito. Me amaldiçoaram, me praguejaram. Não tem poder. Contra a vida do povo de Deus não vale encantamento, não vale maldição. Ah, me desprezou. Me fez pouco caso de mim. E daí? Não tem poder, não tem relevância. Coloca um filtro aí dentro. O Golias pode ser um trauma, o Golias pode ser um bloqueio, o Golias pode ser um complexo, o Golias pode ser um abuso, o Golias pode ser um passado triste que você teve. Pensa. E vai para a linha de batalha. Para de fugir dele. Vai para a linha de batalha, vai para frente. Vou pegar para tratar. Isso aí não vai ter poder sobre a minha vida mais não. Não vai me dominar mais. O diabo não vai me manter nessa mesma situação, com esses sentimentos miseráveis dentro de mim. Não aceito. Isso é uma decisão que você toma. Às vezes, o diabo usa pessoas. Todas as pessoas que falaram, ah, você não pode, você não dá conta, você não consegue, você é apenas, era tudo gente que devia estar apoiando ele. Entendeu? Você sabe que às vezes as pessoas que mais nos entristecem, se uma pessoa não tem relevância para nós, não tem dificuldade da gente perdoar isso, porque não tem peso na vida da gente. Por que é tão difícil perdoar? Porque muitas vezes as pessoas que nós temos que perdoar são pessoas que eram importantes para nós. São pessoas que tinham relevância na vida da gente. Não como uma regra. Por isso que às vezes é tão difícil. Mas, isso é decisão, nós perdoamos quem não merece, abrimos mão da justiça por um bem maior. Porque eu quero vencer, eu quero ser livre. Eu não vou ficar aprisionado. Esse sentimento não vai me aprisionar, não vai me dominar. É uma decisão. Então vai para a linha de batalha. Para que você possa fazer aquela oração dentro da tua casa e dizer assim, espírito de divisão, espírito de contenda, espírito do vício, espírito da miséria, do fracasso, da derrota, eu te ordeno, sai da minha casa, sai da minha família, sai do nosso meio, sai do meu casamento em nome de Jesus. E o diabo, sujeite-se a você. E como você tem filtro, ele não te pega mais. Como você sabe vigiar, ele não te pega mais. Porque você sabe vigiar. Vou dar essa corda para você não. Às vezes, você já prestou atenção que o diabo tenta mostrar para nós que o errado é certo? Você quer ver um exemplo simples? Já viu o casal que diz que as melhores relações sexuais é depois de uma boa briga? E aí fica viciado nisso, porque parece que tem que brigar sempre para ter uma boa relação sexual. Parece que isso é certo, não é, vai arrebentar, mais dia menos dia não funciona mais. O certo, é respeito, é renúncia, é cultivar o amor, admiração. A outra ideia errada, quando eu coloco ele no lugar dele, quando eu solto os cachorros nele, aí ele melhora. Está errado. Vai melhorar por um tempo, vai arrebentar, não é isso? Não é assim? É da maneira certa. Vamos deixar o diabo pregar mentira para nós não.
Nós precisamos resolver, cortar a cabeça do gigante uma vez por todas, jogar ele por terra, pisar na cabeça dele e cortar. Qual é o Golias? Identifique ele. Qual é o Golias que tem que cair por terra, que não vai te dominar mais? Esse medo, esse trauma, esse bloqueio, esse complexo? Esse problema financeiro, esse problema conjugal? Qual é? A falta de filtro? Absorve muito? O desprezo? Pouco caso? Palavras que falaram a teu respeito? Amaldiçoaram? Diga isso, não tem mais poder sobre a minha vida. Mas diga com autoridade, diga com fé, não tem mais poder sobre a minha vida. Diga, eu estou me imunizando hoje. Não me controla mais. Não tem mais poder sobre as minhas emoções. Então agora fala tudo que o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Fala tudo. Você não tem mais controle sobre as minhas emoções. Você não tem mais controle sobre meu sistema emocional, meu sistema nervoso. Você não tem mais controle sobre a minha vida financeira. Você não tem mais o controle sobre o meu casamento. Você não tem mais o controle. Em nome do Senhor Jesus, eu estou botando um basta. Eu estou colocando um basta. Eu estou me levantando com poder, com autoridade. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais esses pensamentos, esses sentimentos, eu não aceito mais essa realidade, eu não aceito mais as minhas emoções abaladas, frágeis, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus, traumas do passado, eu não aceito o fracasso, eu não aceito a derrota, eu não aceito a miséria, eu não aceito o sentimento de incapacidade, de impotência, de fragilidade, eu não aceito mais, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, operando Deus na minha vida, ninguém pode impedir. Fala com autoridade, determina com autoridade, diga, chega, eu não aceito, eu não vou me abater mais, porque pessoas me trataram com desprezo, eu não vou me abater mais, porque me fizeram pouco caso, eu não vou me abater mais, porque falaram de mim, eu não vou me abater mais porque me amaldiçoaram, em nome do Senhor Jesus. E se tem um espírito de contenda na tua casa, repreende lá, repreende esse mal, repreende esse espírito de divisão, de contenda. Diga, diabo, demônio, você que tem tentado agir na minha casa, no meu casamento, para criar divisão, separação, contenda, colocando ciúmes, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai em nome do Senhor Jesus. Você que tem tentado atuar na minha vida sentimental, amarrar a minha vida sentimental, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, eu quebro, eu anulo, eu cancelo toda e qualquer maldição, toda e qualquer influência sobre a minha vida sentimental, sobre o meu casamento, sobre a minha família. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, desaloja da minha casa, desaloja do nosso meio. Fala, você que é marido, você que é esposa, diga, desaloja toda a influência, espírito do olho gordo, da inveja, da maldade, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, espírito da amarração, espírito da amarração, eu te dou uma ordem, sai daquilo que é meu, sai agora em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu oro com ela, eu repreendo com ela toda carga, toda seta, toda opressão, toda retaliação, toda maldição que lançaram, toda maldição de família, toda maldição de geração, em nome do Senhor Jesus. Histórias que se repetem, histórias, diabo, você quer fazer da vida dela, da história dela, uma repetição da história dos pais, da história do pai, da história da mãe, na vida dela não, em nome de Jesus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, está quebrada, anulada, cancelada, destruída e desfeita, em nome do Senhor Jesus. Chega, em nome do Senhor Jesus, está repreendido, eu repreendo toda seta, toda maldição, toda influência, toda praga, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim com fé e autoridade, diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Diga, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu sistema nervoso, sobre o meu sistema emocional. Diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga, eu quebro agora
eu anulo agora, eu cancelo agora toda e qualquer maldição, toda e qualquer influência negativa sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o meu financeiro, sobre a minha saúde. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, tire a mão e diga, em nome de Jesus, diga eu não aceito, diga eu não aceito, diga o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, diga eu já sou mais do que vencedor, diga as minhas emoções não me controlam, diga o meu passado não me controla, não tem poder sobre a minha vida, diga chega, diga eu estou indo para a linha de batalha, diga eu estou indo para cortar a cabeça desse Golias, de uma vez por todas, não aceito mais, diga a minha história será uma história de sucesso, de vitórias, de bênçãos, em todas as áreas, diga eu serei abençoado, bem-sucedido, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Quero que você estenda as mãos na direção da sua casa, ou do lugar que você quer abençoar. Fala o nome da rua, diga Senhor, acampa os teus anjos ao redor da minha casa, acampa os teus anjos na rua tal, no bairro tal, no endereço tal, acampa os teus anjos lá, coloca anjos na porta, anjos nos portões, e que não tenha mais, que o mal não tenha poder de acessar, de adentrar a minha casa, que o mal, o espírito da contenda, da divisão, da separação, da frieza, do esfriamento, da miséria, não tem o poder de entrar nesse endereço. Essa casa, esse apartamento será o mais abençoado do prédio, a mais abençoado da rua. Haverá uma diferença nesse lugar. Esse lugar será um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de amor, aonde o Espírito Santo reina, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Volta à posição original, coloca a mão no seu coração. Sinta-se livre. Isso aí não pode mais te dominar, chega. Sinta-se livre, liberto. Você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para dominar os teus inimigos, não para ser dominado por eles. Então domine. Não vai dominar se não quiser, porque foi dado poder a você para dominar. Você foi chamado para dominar, para governar. Você vai buscar de Deus sabedoria. Você vai sair daqui determinado a desenvolver um filtro para o teu emocional, separar as coisas, seu relacionamento, seu casamento, seu relacionamento familiar, seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, vai ser uma bênção. Põe filtro. Tempo de qualidade com o casal, tempo de qualidade com os filhos, toque físico, abraça, beija. Não, se liberte, bispo, eu não tive isso. Faça, está na hora. Não é porque você não teve que você não dá. Nós recebemos do Pai. Deus tem nos dado. E nós temos condições, nós aprendemos. Nós não fazemos o que tem vontade, nós fazemos o que é certo, o que é bênção. Para isso Ele nos dá direção, nos dá graça, favor para fazer. Favor. Você tem um favor do Senhor para fazer. Deus te chamou para uma vida abundante, gloriosa, para transbordar na vida de outras pessoas. Ele transborda em você e você transborda na vida de outros. E isso é glorioso. Ele faz de você uma fonte. Não deixa mais complexos de inferioridade, de incapacidade. Você pode. Depois que Davi venceu Golias, porque a princípio você viu que ele só ouviu o quê? O irmão dizer para ele que ele era presunçoso, que ele era mau. Ele escutou Saul dizer, você não pode, você é apenas um rapaz, você não consegue. Ele escutou ele sendo amaldiçoado, ameaçado, mas ele ignorou tudo isso. Quando veio o resultado, todo mundo aplaudiu Davi. Isso é que importa, está vendo? Eu não imaginava que você ia conseguir.
É isso aí. Mas eu já imaginava. Eu já me via lá. É isso aí. É isso que tem que estar dentro de você. Você crê nisso? Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Diga sentimentos, pensamentos, não me dominam mais. Diga eu tenho autocontrole, domínio próprio, fruto do Espírito. Eu tenho filtro e vou usá-lo, em nome de Jesus. Amém? Diga eu fui chamado para transbordar. Diga Senhor, abunda na minha vida, para que eu transborde na vida de outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pra Jesus.